Boa noite. Boa noite. Pois é, estamos presentes e damos graças a Deus. Costumo dizer, já falei aqui outros dias, falo hoje novamente, que é um prazer ter escolhido o melhor lugar para se estar no dia de hoje a esta hora. Já falei isso outras vezes. Hoje, a esta hora, este é o melhor lugar para se estar. Depois virão outras horas e outros lugares, cada um vai escolher o lugar que quer ficar, onde quer frequentar, para onde quer ir. Mas o fato é que neste momento, este é o melhor lugar para se estar. E não estamos aqui por acaso. E nem obrigados. Pelo menos a maioria. Um ou outro pode ser que a mãe, ou o pai, ou o marido, ou a esposa obrigou. Mas são poucos. Bem ou não vai ter janta hoje. Mas o fato é que, graças a Deus, a maioria de nós veio porque escolheu estar aqui. E isso é muito bom. Uma lição para Jonas e uma lição para todos nós. Foi esse o tema que nós escolhemos. Para quem tem Novo Testamento em casa, vai depois ver lá em Mateus, no capítulo 12, Jesus fazendo a referência a Jonas. Para quem tem a Bíblia em casa, que não é só o Novo Testamento, o Velho Testamento também, vai ver no livro de Jonas. Então vai ter a oportunidade de ler o capítulo 12 de Mateus e depois o livro de Jonas, que não é tão comprido, 3 capítulos dá para ler hoje, durante um cafezinho, saiu daqui, deixa eu dar uma olhada aqui em Jonas. Aí já vê rapidinho. E o capítulo 12 de Mateus talvez demande até um pouco mais de tempo, porque Jesus faz várias coisas ali. E uma das coisas que Jesus está fazendo é o que ele resolveu fazer para ajudar muitos. Curou lá alguém que estava possuído de algo, e também estava mudo, e também estava cego. E ele cura essas pessoas. Aí alguns fariseus que estão ao redor olham aquilo e pelo povo ficar entusiasmado com aquilo que Jesus estava fazendo, e eles querendo diminuir o entusiasmo do povo, então eles falam: olha, esse daí está fazendo isso por causa do Beelzebu. Aí Jesus fala: ô raça incrédula. Então quer dizer que a casa que estiver dividida dentro da sua própria casa, ou seja, se é por Beelzebu que eu estou fazendo bem, então logo Beelzebu deixará de ser ruim, logo virá a ser bom, logo aquilo que vocês tinham que era ruim passará a ser bom. Então até aí está tudo bem. Mas o fato é que mais adiante disso, eles falam para Jesus, tá? Alguns fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Está lá em Mateus 12, do 39 em diante, tá? Do 38, do versículo 38 em diante. E aí Jesus fala: ô raça incrédula mesmo, né? Porque Jesus está fazendo o que faz já há algum tempo, e vocês ainda estão querendo um sinal maior, algum outro sinal. Olha, quer saber de uma coisa? Vocês não vão ter sinal nenhum, exceto aquele de Jonas. Exceto aquele que Jonas já deu. É isso que Jesus fala para eles, não é? Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive, ou as pessoas, ou os cidadãos de Nínive, se levantarão no juízo com essa geração e a condenação, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Jesus falando para aqueles profetas ali, para aqueles fariseus e doutores da lei. Ok, então nós estamos buscando refletir o que nós aprendemos então com este direcionamento de Jesus, né? Para quem não conhece bem,
nós vamos relembrar agora, para dar a conhecimento e também relembrar aqueles que já ouviram a história. Jonas era profeta, lá na antiguidade, profeta. E por ser profeta, ele meditava, ele orava, ele conversava com os espíritos superiores. Como nós estamos falando de Velho Testamento, muitos deles vão dizer que estão falando com Deus diretamente, tá? E aí, um dia, ele ouve uma voz que lhe diz, né? Olha, Jonas, levanta-te. Levanta-te. Eu gosto, tanto no Velho como no Novo Testamento, esta palavra, sabe? Levanta-te. Para que nós possamos despertar e fazer alguma coisa em prol de algo, ou de nós mesmos, ou de uma situação. Levanta-te. Vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Ele escuta isso, ele sente isso, ele percebe isso, e ele diz assim, ok. Então qual que era a mensagem? Olha, levanta-te, vai a Nínive e proclama, ou seja, leva para eles a palavra daquilo que você está intuindo agora, porque a iniquidade deles está demais. Fala para eles o que vai acontecer. Oráculo significa dar uma revelação, levar uma revelação para alguém, tá? E aí o que acontece? Jonas está com essa missão agora. E ele diz, ok, eu vou. Ele sai e desce para Jope, de onde ele estava, tá? Tem um mapa, depois em algumas bíblias tem um mapa. Se não tiver, pode procurar no Google também, onde fica Nínive. E Jonas está perto de Jope, perto do Mar Vermelho ali. Ok. Quando ele chega lá, ele falou o seguinte, vou para Nínive nada. Eu vou para Tarsis. Tarsis fica onde hoje nós temos a Espanha. Então ali o sul da Espanha tem o mar, certo? Então ele ia atravessar ali um pedaço do mar ali do oceano para chegar ao sul da Espanha, porque estava tão longe, não estava tão longe de barco. Ele iria então para Tarsis. Agora, por que alguém ouviria? Por que nós ouviríamos, intuiríamos? Porque nós, recebendo uma mensagem de acordo com a condição que temos, ou seja, cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem uma habilidade, cada um de nós tem uma competência já desenvolvida. Alguns cozinham muito bem, outros varrem maravilhosamente bem. Tem gente que faz um bolo que todos adoram. Basta falar, foi fulana que fez o bolo, a gente quer. A gente quer. Outros têm uma expertise para trabalhar com coisas eletrônicas, ou com internet hoje em dia. Cada pessoa tem um dom. E esse dom de cada um de nós é para servir. De tal forma que, segundo Salomão, né, no nosso novo, Velho Testamento também, lá em Provérbios, né, ele diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus é o que prevalece. Então o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos de alguma forma buscando se conhecer, porque em se conhecendo nós podemos servir melhor a um propósito maior, porque nós não estamos aqui por acaso. Jonas também sabia disso, mas tem coisas que às vezes deixam a gente um pouco com receio. Porque imagina bem, se qualquer um de nós aqui ganhássemos passagens, sei lá, para poder, uma missão, para poder ir a algum lugar legal. Alguém conhece um local legal? Diz aí, o que é legal? Pode falar comigo. Disney. Na Disney é legal, lá em Orlando, Estados Unidos. Poxa, um monte de gente só ir para Disney. Alguns vão conseguir, outros não. Não é? Tem outro lugar legal por aí? Pode falar. Ninguém conhece nenhum lugar legal? Nunca viram na televisão um lugar legal? Ah, um parque?
Beach Park? Ótimo! Olha aí, viu? Alguém conhece um lugar legal. É isso, ou seja, imagina se o lugar é prazeroso, tá? Você ganha uma passagem para ir para Gramado. Alguns eu sei que não gostam do frio, não é? Mas quem sabe vão para o frio lá e se dão bem, bem agasalhado, né? Com tudo. Aí vão lá, curte uma semana. E você recebe um recado: olha, vai para Gramado levar um pouco do seu gabarito, da sua habilidade. Você negaria ir? Nós negaríamos ir? Não, nós não negaríamos ir, ou seja, nós iríamos. Então por que Jonas não foi para Nínive? Aí tem, não tem? Tem ou não? Dá para sentir que tem alguma coisa? Tem alguma coisa pegando. Porque ao invés de ir para Nínive, que fica para o oeste, ele foi para Tarsis, que fica para o leste. Eu inverti, né? Mas o fato é que ao invés de ir para um lado, ele foi para o outro. Mas por que ele faria isso? Bom, é que nem sempre nós ouvimos, né, a história toda. Às vezes nós vamos ler só o livro de Jonas e nós não vamos ter a ideia de que Nínive, quando Deus fala para ele, para Jonas, que a iniquidade de Nínive chegou até ele, já tinha passado dos limites, é porque o bicho pegava em Nínive. Alguns de nós aqui, inclusive essa semana, alguém falando: nossa, o bairro tal é muito perigoso, Deus me livre de passar lá. Imagina se você recebe a missão: olha, você precisa ir pregar não sei aonde, você precisa levar uma cesta básica lá. Aí o pessoal fala: não dá para ser aqui perto do shopping lá, tá? Não dá para ser ali uma paralela? Eu tenho que ir mesmo lá no bairro tal? Aí a pessoa já começa a pensar: Jesus, eu vou mandar para o Sedex, eu não vou não. Às vezes é assim. É isso, Deus está falando conosco: olha, você tem a habilidade, ou o dom, ou a capacidade necessária para servir a algo que eu tenho um propósito maior lá naquele lugar. Vai e prega para eles, vai e leva para eles, vai e serve-os. Só que aí nós falamos assim: olha, tá bom. Aí nisso que ele disse: tá bom, Jonas disse: tá bom, eu vou. Chegou, desceu até Jope, e Jope fica o local ali onde os barcos saem. Esqueci o nome agora, mas o fato é que de onde saem os barcos para você pegar barco para cá e para lá, entendeu? Como se fosse para a ilha, não é? Aí você vai ali, pega o barco e atravessa. Mas aí Jope fica onde fica aquela marinha ali. Ok, ele chegando lá, ele encontrou um barco preparado para sair. Esse barco preparado para sair ia para Tarsis, como eu disse, sentido contrário de Nínive. Ele pagou a sua passagem. Alguns de nós, porque ainda tinha passagem para vender, ainda tinha vaga no barco para ele entrar. Às vezes nós queremos ir, né, para atravessar daqui para a ilha, já acabou a passagem daquela hora, tem que esperar o próximo, não é isso? É ou não é? Ah, bom, é porque o pessoal parou assim, eu não sei se estão hipnotizados. Eu preciso testar de vez em quando, de repente é hipnotismo. Mas o fato é que às vezes nós temos que esperar a próxima embarcação. Não dá para ir mais nessa. Já esgotaram-se as passagens. Já está lotado. Ok. Então aí ele chegou, estava lá o barco, na hora de sair, com ainda vaga, ele paga a passagem e entra no barco. Ocorre que ele estava fazendo isso por uma determinação dele. Ele ouvia o recado de Deus para ir para um sentido, fazer um tipo de serviço, anunciar lá o que ia acontecer com aquele povo, devido à própria iniquidade deles. Só que ao invés disso ele foi ao contrário, talvez por medo: de repente eu chego lá nesse povo lá, eles vão acabar comigo, não é isso? Porque a fama do povo não era brincadeira, não. Ok, aí ele pega, compra passagem, entra e vai. Nisso que o barco sai, está no meio do oceano ali, quase chegando no meio do caminho, começa uma tempestade incrível.
A coisa ficou tão feia que o capitão, os marinheiros, o pessoal todo falou: meu Deus, vamos morrer todo mundo aqui. Faz o seguinte, como tinha muita gente de várias religiões, tá? Tinha judeu, protestante, católico, espírita, tinha tudo junto. Um de uma terra, um de outro, tudo naquele barco. Ele falou o seguinte: olha, cada um ora aí pro seu Deus. Cada um, você sabe orar, você acredita em alguma coisa? Acredito, ore para o seu Deus. Ore pro seu... E que eles começaram cada um a orar para o seu Deus. E a tempestade dá no barco, e o barco toma para lá e toma para cá. E eles, meu Deus, o que é isso? E isso, o capitão estava falando: todo mundo tem que vir orar, todo mundo tem que orar. O capitão saiu para olhar dentro do barco. Encontrou Jonas dentro do barco. Lá onde ficam as máquinas, no porão do barco. Dormindo. Jonas foi para lá dormir de boa. Ele falou: não é possível. Deu um grito. O capitão deu um grito: você não está vendo o que está acontecendo, rapaz? Está quase todo mundo morrendo aqui. Vai orar também junto com todo mundo. Aí ele foi. Mas chegou lá, a coisa não acabava. E eles, porque eu acredito que nada é por acaso, o pessoal da tripulação falou: não é possível. Alguma coisa tem de diferente. Deve ter alguém aqui muito pecador. E nós não estamos nem falando do Luz e Caridade. Porque isso aqui deve ser um castigo divino que nós estamos passando nesse mar aqui agora. Vamos fazer o seguinte: vamos lançar a sorte aqui, fazer aquelas brincadeirinhas. E alguém que cair, nós vamos saber que é aquela pessoa que é o mais pecador. Se eu estivesse no barco, com certeza iam pegar eu. O mais pecador aqui é você, cara. Mas chegou lá, tirou a sorte, caiu na vida de quem? Quem foi o apontado? Jonas. Jonas foi apontado. Ele falou: cara, caiu para você, cara. Quem que você é? De que raça você é? Quem você acredita? Aí Jonas foi falando: não, eu sou judeu, tal. Começou a falar para ele: sabe o que foi? Eu recebi um comunicado do meu Senhor que era para ir para Nínive, mas eu não queria ir muito por causa disso. Aí eles falaram: caramba, então é você. É por sua causa. É o seu Deus que deve estar fazendo alguma coisa aqui e nós não estamos muito bem. O que você acha que nós devemos fazer? E essa parte eu acho linda. Eu acho legal essa parte. Porque eles falam: falou para Jonas: o que nós devemos fazer? Que te havemos de fazer? Que te havemos de fazer para que o mar se acalme em torno de nós? Porque o mar estava se tornando cada vez mais ameaçador. Aí Jonas fala o seguinte para eles: tomai-me, disse Jonas, e lançai-me às águas, e o mar se acalmará. Reconheço que sou eu a causa desta terrível tempestade que vos sobreveio. Sabe por que eu gosto dessa parte? Porque ele chegou no momento de reconhecer a sua responsabilidade. Porque alguns de nós poderiam falar: vou saber porque Deus está fazendo assim? Vou saber porque isso está acontecendo na minha vida? Eu nunca fiz mal para ninguém. Eu dou a cesta básica certinho, ajudo na casa, venho toda semana. A gente sempre quer se esquivar, nós queremos nos justificar. Encontrar alguém que assume a responsabilidade e dizer: olha, eu sou o responsável, não é brincadeira. Por quê? Porque muitos de nós têm medo das consequências. Tem medo agimos por medo. Agir por medo gerou alguma consequência. Gerar alguma consequência significa uma nova oportunidade de aprendizado. E nós, ao invés de aprendermos, nós nos justificamos novamente. Uma das lições aqui é: assuma a responsabilidade. Isso sem contar que Jonas, ele era um profeta. Ele sentiu que ele não estava fazendo de acordo com aquilo que é o dom dele. Se ele sentiu que era uma missão, que Deus contava com ele, sabe aquela coisa do seu coração? Você fala: eu sinto no meu coração que eu tenho que agir desse jeito.
mas eu ajo contrário àquilo que eu sinto, e depois os resultados não são bons. Como culpar a Deus? Não posso, não seria justo. Jonas fala isso para eles, mas eles falaram: caramba, e agora? O próprio pessoa falou: olha aí. Aí eles viram que o bicho estava pegando mesmo, jogaram um monte de coisa no mar, mas não aliviou o peso do barco, o barco ainda continuava tombando para lá e para cá. Aí eles foram conversar com o Deus de Jonas, e eles falaram: olha, Deus de Jonas, você está vendo aí, né? A coisa está pegando e o jeito vai ser assim. Nós apenas queremos que o Senhor nos perdoe, porque Ele mesmo deu a solução. E aí eles queriam só lavar a mão. Sabe aquele negócio de Pilatos? Lava a mão, é vocês que estão querendo? Foi isso. É a mesma coisa aqui. É Jonas quem disse que era fazer desse jeito. Aí, vamos jogá-lo no mar. Jogaram Jonas no mar. No que jogaram Jonas no mar, a tempestade começou a parar. E foi diminuindo e parou. Só que Jonas foi lançado no mar. E ele começa a afundar. E segundo Jonas, porque quem escreveu foi ele, é ele que está contando essa história, ele foi engolido por um grande peixe. E ficou nas entranhas aí desse peixe por 3 dias e 3 noites. Durante esse tempo que ele fica dentro do peixe, ele faz uma oração que eu peço que depois vocês leiam, lá no capítulo 2 do livro de Jonas, tá? Ele faz uma oração, ele começa assim: em minha aflição, invoquei ao Senhor, e Ele me ouviu. Do meio da morada dos mortos, clamei a vós, e ouviste minha voz. E aí depois ele continua falando com Deus. Não sabe se ele vai voltar, depois de ter passado o que está passando, de estar passando o que estava passando. Ele não sabe se ia voltar a ver o templo novamente. Então ele conversa com Deus, sinceramente. Ele cai numa profunda reflexão. E aqui está algo interessante para nós também, outra lição. Jonas fica 3 dias e 3 noites recluso. Em 3 dias e 3 noites ele tem uma tomada de consciência. Essa tomada de consciência ativa novamente a sua fé, a sua conversa e o seu autoconhecimento. Esse período de Jonas, independente se era num peixe grande, se não era, se ele realmente só, desmaiou quando chegou, foi lançado no mar, porque depois que ele ora, o peixe vomita ele na beirada lá da praia, não é? Mas o fato é, não sei se realmente ele acordou na praia depois de ser lançado ao mar, pensou que talvez fosse morrer, e dessa maneira ele então faz uma autorreflexão. O fato de estar registrado aqui para nós 3 dias e 3 noites, onde ele faz uma reflexão e uma oração sincera a Deus, é chamando a gente a fazer esse mesmo tipo de reflexão. Ninguém precisa se jogar no mar, ninguém precisa de uma tribulação, mas precisamos talvez de uma autorreflexão. E talvez uma autorreflexão sozinhos, nas entranhas de nossa consciência. Lembra do filho pródigo? Lembram da história do filho pródigo? Que Jesus conta? Ele pede a metade da herança, sai fora, corre o mundo, brinca, vai para Orlando, se diverte, ele vai para um monte de lugar, sabe? Depois vai para Ibiza, vai para Cancún, vai para Ilhas Caimã, sei lá mais quanto lugar ele vai. Mas ele vai para tanto lugar que acaba a riqueza, acaba a herança que o pai lhe deu. E aí, acabou a herança, ele muito longe da terra dele. Então agora, já que ele está longe, sem dinheiro, ele precisa trabalhar para ganhar dinheiro. E aí ele consegue um emprego para cuidar dos porcos, porque estava difícil o lugar lá, não tinha emprego para muita gente. Ele vai cuidar dos porcos. O dono dos porcos não deixa ele comer nem a ração que dava para os porcos. Ele que esperasse o dia do pagamento dele, com o dinheiro dele ele comprasse a comida dele. Se o dono visse ele pegando a ração dos porcos para comer, ele ia apanhar. Às vezes a gente fica pensando lá, poxa, Deus me ama desse jeito. Mas desse jeitinho, pai, do jeitinho que eu sou? Sim,
desse jeitinho Deus me ama. Com essas falhas todas. Assim como ama cada um de nós também. Então aí nós temos dentro, não só da causa e efeito, como esse arrependimento e misericórdia divina. Nós aprendemos isso aqui também na doutrina. Ou seja, o bem que eu faço pode me colocar numa posição de receber uma graça legal, maior. Chico Xavier um dia disse o seguinte: olha, se eu vivesse apenas daquilo que eu mereço, talvez eu já tivesse desencarnado. O que ele quer dizer é o seguinte, que ele estava recebendo mais do que o que ele merece. Ele, Chico Xavier, hein? Por isso que quando eu me olho, eu falo, realmente eu também estou. Eu também estou. Se eu estou aqui hoje ainda, eu estou recebendo mais do que mereço. E olha que eu reconheço que já recebi muito mais do que mereço, e talvez Deus até esteja esperando, oh, e aí? Levanta-te. Como eu já disse aqui na outra palestra, tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama para cumprir a missão. Para cumprir a missão. Então Pedro também diz o seguinte: o amor cobre a multidão de pecados. Isso também é interessante. Por quê? Porque alguns de nós ficam pensando que vai apagar os pecados, os erros, as falhas. Não vão apagar. Nós vamos superar, nós vamos ressignificar, nós vamos dar um novo valor à nossa vida, ou às coisas que vivemos na vida, às escolhas que fizemos, do jeito que fizemos, no momento que fizemos, com aquilo que nós sabíamos fazer naquele momento. Porque tem gente hoje que quando olha 10 anos atrás, fala assim, caramba, aquelas decisões lá, lembra? A gente fez isso, fez aquilo. Sim, fez. Porque há 10 anos atrás, o que eu entendia era daquele jeito. Hoje, eu não teria a mesma atitude. Há 20 anos atrás, eu faria do jeito que fiz. Hoje, talvez eu não fizesse igual. Hoje eu faria diferente. Porque hoje a minha experiência é outra, meu aprendizado é outro. E tem mais, talvez se eu não tivesse vivido aquilo que vivia 20 anos atrás, hoje eu faria a mesma escolha de 20 anos atrás. Ou seja, eu poderia incidir nos mesmos erros e falhas. Só vou acertar agora porque vivi o que vivi. Alguns de nós só podem acertar hoje porque viveu o que viveu. Porque se não tivesse vivido o que viveu, não acertaria hoje, não se iluda. Nós estamos evoluindo pouco a pouco, cada um com o seu aprendizado, no seu tempo. E já falamos dessa universalidade da justiça divina. Deus é bom para todos, independente de Jonas gostar ou não daquele povo, Deus ama a todos e queria que ele, que tinha aquele dom, que tinha aquela missão, cumprisse a sua missão, independente do que ele queria que acontecesse com aquele povo ou não. Independente disso. Por quê? Porque nós não compactuamos com o comportamento errado de ninguém, mas nós amamos a pessoa. Dá para entender o que eu estou dizendo? Dá para entender, gente? Sim. Nós estamos sendo chamados a amarmos uns aos outros. Não quer dizer que se fulano bebe, xinga, bate, esburra, sei lá o que faz, que a gente está concordando com fulano. De jeito nenhum. Nós estamos abominando este comportamento. Esse comportamento não é digno de quem está evoluindo junto a Deus. Mas a pessoa, esta pessoa, o ser humano, a centelha divina criada por Deus, este eu amo porque é mandamento. Tem gente que está esperando sentir algo melhor para amar ao próximo, e não é um sentimento. Não está escrito lá, quando você sentir, amarás o teu irmão, o seu semelhante. Não é isso. É amarás o teu próximo. Amarás significa um mandamento. Nós cumprimos o que é mandado.
Ah, mas eu não sinto assim. Legal, vai fazendo bem até sentir assim. Olha que coisa, porque se nós não começarmos a amar o próximo, e amar o próximo não é virar as costas e deixar que alguém nos esburreie ou nos esfaqueie, não é isto. A gente não negligencia que fulano tem um comportamento ruim. Nós não podemos ser apagados, não podemos ficar obliterados. Nós temos que saber, olha, fulano tem um comportamento que pode nos empurrar na vala. Então, eu não vou dar as costas para fulano, mas eu não vou também xingar, revidar. Eu não quero machucar ninguém. Eu quero que fulano saiba que eu estou esperto quanto a seu comportamento, mas que ele, se necessitar de um copo d'água e eu tiver o copo d'água, eu vou servi-lo. Dá para entender? Então, a experiência de Jonas está nos ensinando a ter uma responsabilidade consigo mesmo, com as suas escolhas, uma orientação de que Deus é tão bom que ainda me dá uma segunda chance, ou uma terceira, ou uma quarta, ou uma quinta chance. Porque enquanto houver vida, ele acordou lá na beira da praia depois de ser vomitado pelo grande peixe. Significa que ele acordou e falou, caramba, eu estou vivo, depois disso que eu passei, eu estou vivo. Passei por uma... Olha, só Deus sabe como é que eu sobrevivi. E é realmente, só Deus sabe como é que eu sobrevivi. Mas se eu estou aqui, eu ainda posso cumprir a missão. E o melhor de tudo é que se Deus deu a missão para alguém, deu também as ferramentas. Coisa legal, né, de saber? Ou seja, Deus não vai pedir nada para ninguém que esteja fora da sua capacidade. E Jesus já nos falou isso na parábola dos talentos. Quando Jesus diz que o Senhor deu a cada um segundo a sua habilidade, segundo a sua competência, segundo aquilo que aquela pessoa podia fazer. A um deu 2, a outro deu 3 e a outro deu 1. É isso. Deus nos abençoe para que a gente possa auto-refletir, se compenetrar disso e dizer, Deus, obrigado. Eu sei que está na minha medida. Não é sem esforço, mas é com uma medida íntima de que eu posso fazer. Eu estou junto com vocês nessa. Eu estou num período de vivência em Salvador, onde há alguns desafios. E aí alguém chega para mim e fala, puxa vida, mas eu te conheço com isso, com aquilo, e identifica em mim algumas habilidades e competências. E não consegue entender por que, com aquelas habilidades e competências, ainda passa por alguns desafios íntimos, desafios sociais. Mas é legal que alguém veja, porque reforça em nós, dizendo, é mesmo, Deus, eu posso cumprir a missão. Então, se algo está acontecendo, às vezes a inveja de alguém, às vezes alguém com uma palavra, sei lá, negativa, acabou desestimulando a alguns de nós, nesse momento de reflexão, de oração, nós pedimos para o nosso anjo de guarda, para os mentores aqui da casa, para o plano espiritual que cura corpos e almas, que toquem cada um de nós, renove a fé, a força e a coragem. Que Deus nos abençoe. Que aula, né? Que aula de vivência nosso irmão Leonésio trouxe para a gente. Nossa gratidão ao pessoal do Instagram. Eu peço desculpa, nós tivemos uma queda aí da internet,
e tivemos um pedaço pequeno na palestra aí, mas conseguimos reaver a internet e levamos aí. Então eu peço desculpa ao pessoal da internet, mas gratidão ao nosso irmão Leonélio pela mensagem maravilhosa que trouxe para a gente. E cadê? Isso, Fábio, é você mesmo que eu estou procurando. Fábio, apaga a luz, vai chamar para o passo, viu, Fabiano? Apaga a luz aí e para a gente entrar. Me despeço do pessoal do Instagram agora nesse momento, porque é o momento do passe, temos que abaixar a luz. E tocamos algumas músicas, de qualquer sorte, a internet derrubaria a live. Então a gente para justamente por isso.